aqui. Aqui para ficar centralizado. Cadê Camila? Vamos iniciar, né? Vamos iniciar às 7 horas. Boa noite a todos. Boa noite. Parece que não jantaram hoje. Boa noite. Não, parece só a Silvia jantou. Não, tem dia que você janta, tem dia que não janta. Tá atrapalhando a visão de vocês isso aí? Rapaz, ninguém jantou, tô esperando a sopa. Bom, meus irmãos, estamos hoje reunidos mais uma vez no nosso grupo, nosso pequeno espaço de reuniões, mas que irradia uma luz muito grande, porque estamos aqui em nome de Cristo, nosso codificador, nosso modelo e guia, e vamos preparar o nosso ambiente com a leitura de uma página do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, O Não e a Luta. Ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ajuda a quantos necessitem de tua cooperação. Entretanto, não deixeis que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Atende com alegria ao que te pede um favor. Contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Cultiva a delicadeza e a cordialidade. No entanto, sê leal e sincero com tuas atitudes. O sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Muita vez é preciso contrariar para que o auxílio legítimo não se perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente no qual é vazada. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Recomendo o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Então essa é a mensagem que nós temos de Emmanuel para nosso encontro de hoje, foi escolhida por Carol. Vamos levar nossos pensamentos ao Mestre, ao Divino Mestre, nosso modelo, nosso guia, que mais uma vez nos permitiu estar aqui hoje ainda encarnados, ainda evoluindo nessa existência carnal, a fim de aprendermos com nossas experiências, com nossas dores, com nossas lutas. Agradecer a Jesus por termos tido pão para nosso corpo e para nossa alma durante toda essa semana. Agradecer a seus anjos, benfeitores, que neste momento nos assistem, tenho certeza disso, que estão aqui nos auxiliando e nos ajudando a compreender as lições do Santo Evangelho, que ele nos trouxe há mais de 2000 anos, mas que teimosamente insistimos em não seguir. Vamos buscar seguir o Evangelho para que nossa vida se transforme num caminho de luz, assim como ele disse que é a verdade, o caminho, a luz e a vida. Vamos agradecer também a presença do nosso irmão Gilberto Soares, que veio hoje nos dar essa palestra com o tema A Reencarnação como Justiça Divina. E também nossos irmãos de Parelhas que vieram nos prestigiar hoje, prestigiar a palestra do seu conterrâneo. Uma salva de palmas, Gilbert, pode tomar a frente.
boa noite a todos. Boa noite. Eu fico muito satisfeito de poder estar aqui e contribuir um pouco com esse grupo que está nascendo, com esse grupo que já faz uma casa espírita, que já tem seus frutos, que já está caminhando, juntos, todos juntos na evolução. Nós que fazemos o grupo GEBEM, o grupo de estudos espíritas Bezerra de Menezes de Parelhas, ficamos extremamente honrados pelo convite de estar aqui e poder compartilhar com vocês um pouco. Assim como também nós estamos vivendo agora, nesse mês de novembro, a nossa jornada espírita, a 14ª Jornada Espírita de Parelhas. Acontece sempre às sextas-feiras, as palestras. Ontem tivemos a presença de Duda, de Santa Luzia. E na próxima sexta-feira nós teremos Zeca Oliveira, que é da Crenorte. Ele vai falar sobre autoconhecer-se para bem viver e conviver. Na outra, do dia 17, nós teremos Éden Lemos, que é presidente da Federação Espírita do Estado. Ele vai falar sobre o amor de Deus no aparente caos em que vivemos na humanidade. E, por último, no dia 24, Elizabeth, também conhecida como Betinha, ela vai falar sobre a felicidade em mim. São temas que contribuem consideravelmente para o conhecimento de nós mesmos. Aquele conhecimento que é útil para fazermos nos evoluir, para fazer a gente crescer enquanto pessoas, enquanto cristãos. E eu estava vendo aqui esse grupo que está começando e estava lembrando realmente da própria história do cristianismo que nós estamos revivendo. Os primeiros cristãos, eles não tinham exatamente um templo, eles não tinham um local específico para se reunir. O local mais costumeiramente específico que os primeiros cristãos se reuniam eram nas catacumbas de Roma, ou em outros lugares escondidos por outras regiões do Oriente Médio, porque ser cristão não era fácil naquela época. Hoje nós gozamos do privilégio da liberdade religiosa, da tolerância, de podermos estar aqui, podemos falar sobre nossa fé e podemos também pregar sobre ela. E os primeiros cristãos se reuniam também para discutir, para falar. Naquela época, no início, os primeiros séculos do cristianismo, os cristãos não seguiam ritos, dogmas, não tinham templos, não tinha parlamento, sequer sacerdotes existiam. O Espiritismo está revivendo o cristianismo primitivo, quando reúne pessoas que querem pensar sobre suas próprias vidas, que querem pensar sobre a evolução espiritual, sem sacerdotes, sem ritualísticas, sem um templo necessário. O templo de fato do Espírito é o nosso próprio corpo. O templo de fato, para todo cristão, é poder sentar em algum lugar e poder compartilhar conhecimento, poder crescer juntos. O Espiritismo traz essa proposta que foi se perdendo ao longo dos séculos. A nossa salvação, por bem se dizer, não é individual, mas é uma proposta coletiva. É uma proposta de unir as pessoas, de fazermos entender que sozinhos não somos felizes. A felicidade pela qual nós buscamos e a felicidade que nós esperamos angariar no futuro com as ações que nós realizamos, seguindo a moral do Cristo, só é possível se for uma felicidade coletiva, se junto comigo meu irmão evolui também. E nós sabemos que os primeiros cristãos, mais preocupados do que com dogmas ou ritualísticas, eles se preocupavam mesmo com a mensagem que o Cristo veio trazer. Aquela que é chamada de Evangelho. Mas essa palavra se tornou tão banal nas vozes de algumas pessoas, que o Evangelho se tornou apenas um substantivo e perdeu seu sentido de expressão, que era a boa nova. E ninguém pergunta mais qual é a boa nova. Ao falar-se sobre o Evangelho, exponemos o significado de trazer a boa nova. Qual é a boa nova? A nossa vida, o nosso crescimento. Quando Cristo esteve na terra, ele contrariou toda a mentalidade reinante de que apenas os fortes sobreviviam e os inferiores deveriam se curvar. E quando Cristo mostrou que para você ser grande precisava servir, mostrando a grandeza da sua alma, a nobreza que poucas pessoas tinham, aquilo subverteu grandemente o mundo antigo, a ponto de ter transformado a história
em dois momentos específicos, separados por a sua existência. Existe o antes e o depois de Cristo, para toda e qualquer parte do mundo, mesmo os lugares onde não se fala sobre Cristo. Jesus dividiu a história, mas porque o que ele fez, o que ele disse, o que ele ensinou, o que ele deixou como exemplo, provocou uma mudança significativa. Alguns historiadores e filósofos chegam a considerar que no mundo de hoje não seria possível pensar em igualdade de gêneros, em igualdade entre as pessoas por questão de raça, direitos humanos, ou pensar minimamente a liberdade de respeitar a crença do outro se Cristo não tivesse existido. Foi o primeiro a ensinar o papel da tolerância. O Espiritismo, ele surge no século XIX com uma proposta científica. Vocês, já estudando sobre o Espiritismo, sabem que Kardec era um pedagogo, um homem de ciência, extremamente cético. E quando ele buscou conhecer as famosas mesas girantes, um evento extremamente trivial, hoje em dia, vocês sabem que alguns adolescentes gostam de brincar com algumas brincadeiras de copo, não sei o que, era basicamente isso, uma coisa trivial, uma coisa que não se tinha muito apreço, porque considerava-se apenas um entretenimento. Salões de pessoas ricas, eles faziam as brincadeiras das mesas girantes. E Kardec ficou impressionado. O que mexia aquelas cadeiras? O que mexia aquelas mesas? Só poderia ser uma inteligência, ou no mínimo uma máquina que funcionasse, mas ao averiguar tudo, não tinha máquina nenhuma. A mesa levantava, batia. Ele ficou impressionado por aquilo que ele não conseguia explicar. E como homem de ciência da época, o ceticismo dele fez ele tentar descobrir. Já que a mesa se mexe, não é ilusão dos meus olhos, não é ilusão dessas pessoas, precisamos entender por que isso está acontecendo. Do ceticismo surgiu a fé, do ceticismo de Kardec. A missão dele, conhecer o que fazia aquilo funcionar e perceber que de fato não era máquina, não era nada elétrico, como se supunha, mas que eram entidades, eram espíritos, eram pessoas que estavam ali chamando a atenção, querendo se comunicar. O Espiritismo surgiu então com ciência, mas o que Kardec descobriu tinha uma consequência científica lógica, tinha uma consequência filosófica e muito mais, tinha uma consequência moral. Por que científica? Porque se as mesas giravam, fazia parte da curiosidade da ciência descobrir por quê. Se não tinha nenhum mecanismo que, logicamente, fosse possível dizer por que elas estavam se movendo, era possível pensar uma hipótese para explicar por que ela funciona. Nós sabemos, estudando a doutrina, que tudo que acontece no meio mediúnico não passa de leis da natureza. Não existe nada fantástico, não existe o sobrenatural. Essa é uma consequência científica da doutrina que eles estavam começando a descobrir, que eles estavam começando a estudar. Consequência filosófica, por quê? Porque ao descobrir que quem mexia as mesas era um espírito de pessoas que já estiveram nessa terra, quebrava-se um paradigma até então. Morreu, acabou, ou morreu, vai para o céu, ou morreu, vai para o inferno. Se aquelas almas estavam ali, precisava-se pensar e entender por quê. De onde viemos, para onde vamos. Porque o para onde vamos estava ali, mostrando na cara que depois da morte aquelas pessoas não tinham nem para o céu, nem para o inferno. Algumas estavam se manifestando, outras queriam se comunicar apenas, e tantas outras situações. A consequência filosófica é pensar, nós seres humanos, de onde viemos? Por que estamos aqui e para onde vamos? Consequência filosófica que dá sentido à vida. E naquele momento específico, no século XIX, dar sentido para a vida seria realmente algo muito bom, porque a ciência que construiu-se durante o século XIX só trouxe desespero, só trouxe alienação, ceticismo e descrença. Kardec, ao observar o que existia no plano espiritual e poder escrever como um cientista, ele pôde dizer que a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face, em qualquer época da humanidade. Porque o que se via, ou pelo menos as explicações que se davam sobre as consequências dos nossos atos e
o porvir da nossa vida era um pouco complicado. Hoje, até hoje, a Europa descristianiza-se de maneira muito rápida. Nós temos um número muito alto de pessoas ateias ou simplesmente agnósticas na Europa. Porque depois de séculos, milênios, de um cristianismo contado às avessas, de um cristianismo dogmático, opressor, e que não explicava às pessoas a sua natureza divina, as pessoas preferiam não acreditar. As pessoas preferiam não acreditar. E a base da doutrina espírita não é só o conhecimento da vida espiritual, mas também a reencarnação. Essa é uma base que é característica da doutrina espírita. A reencarnação, mais do que simplesmente uma necessidade de reencarnar, também se configura como a justiça divina. Cristo chegou a falar muitas vezes, o próprio Cristo, muitas delas provavelmente não entrou nos textos que compõem os evangelhos. É muito importante a gente perceber, sim, que os textos que são considerados evangelhos, 4 evangelhos que nós encontramos no Novo Testamento, eles são escritos de pessoas que conviveram com Cristo, mas que a maioria deles foi escrita apenas 70 anos após a morte de Cristo. Aqueles documentos refletem muito do que Cristo viveu, mas provavelmente não tem a fidelidade que a gente adoraria que tivesse. Mas é possível perceber as palavras de Cristo a partir das ideias que ele trouxe, a partir das ideias que ele disseminou pelo mundo, porque as palavras mais importantes, eu apostaria os 5 dedos da minha mão, que estão lá. Por que a reencarnação seria então justiça divina? Vamos lembrar uma parábola que Cristo contou. Faz-se muita interpretação sobre ela, mas a gente pode fazer a nossa. A parábola do filho pródigo. Nessa parábola que vocês recordam, que ela está no livro de Lucas, capítulo 15, capítulo 11 a 32, Cristo contou uma parábola do filho que era rebelde, pediu ao pai que lhe desse a sua parte na herança para que pudesse gastar na vida. Tinha um outro filho que era um filho dedicado, que fazia tudo, cumpria todas as tarefas de casa. E esse filho rebelde pegou tudo que o pai deu como herança e saiu mundo afora. Gastou seu dinheiro com a vida boêmia, gastou com bebidas, gastou com extravagâncias. No final perdeu tudo e seus amigos de ocasião o abandonaram. Para sobreviver, teve que, no final das contas, ficar alimentando porcos. E o que ele recebia de alimentação para esse trabalho era pior do que os porcos recebiam do próprio patrão. E ele pensou consigo mesmo, por que eu não poderia voltar para meu pai? Até os servos do meu pai são muito melhor alimentados do que eu. Já que eu errei, eu volto e peço ao meu pai que me trate como um dos seus servos, já que eu preferi abandoná-lo, levar o que era seu. Era justo que eu fosse tratado apenas como servo, já que como servo o pai dele tratava muito bem os servos. Então ele disse, eu vou apostar. E saiu no caminho. Conta na parábola que o pai, quando viu o filho chegando estropiado da viagem, correu, mandou seus criados, seus servos todos trazerem a melhor roupa, que cuidassem dele com muita alegria, porque ele tinha retornado. O pai sequer passou na cara, olha só o que aconteceu. Ele acolheu. Conta também a história que o outro filho, que em tudo ele estava ali obedecendo ao pai, não ficou muito feliz com isso, mas o pai deu uma lição. Vamos focar na questão do rapaz que saiu e voltou. Isso aqui, obviamente, vai mexer com o espírito de todos nós que somos pais ou mães. Os nossos filhos, especialmente se forem muito pequenos, são muito imaturos. São imaturos. Quantas vezes eles erram e quantas vezes a gente precisa reclamar? Mas quantas vezes a gente de fato cria ódio porque eles erraram em alguma coisa? A gente perdoa. A gente compreende, mais do que isso, a gente compreende que errar faz parte do aprendizado daquela criança imatura.
E ele, o filho, por mais errado que seja, eu acho que vocês já viram muitas histórias de famílias. Por mais que o filho seja desmantelado, mãe é mãe. E sempre acolhe. E sempre faz o que é possível pelo seu filho. São raras as mães que não chegarem a doar a própria vida por um filho, por mais que ele tivesse todo desmantelado. Então essa mãe está figurada no pai da parábola, que ao ver o filho retornar, manda-o cobrir com as melhores vestes, manda fazer uma festa, porque aquele filho estava perdido e agora retornou. Agora vamos pensar o seguinte: se Jesus estava fazendo essa parábola comparando o Pai ao Pai Celestial, a Deus, se Deus é, por excelência, misericordioso, extremamente misericordioso e bom, se nós temos compaixão pelas outras pessoas, por que Deus não teria mais do que nós? Se eu sou capaz de olhar para uma pessoa que está na sarjeta sofrendo, seja porque está no vício da droga, ou porque caiu na criminalidade, ou porque está sofrendo por algo que ele mesmo trouxe para a vida dele, se eu sou capaz de ter compaixão e até mesmo perdoá-lo, porque eu acharia que Deus não seria capaz disso? Agora, quantos de vocês não dariam uma segunda chance para uma pessoa que você ama? Para quem você ama de verdade? Mas vamos estender ainda mais o pensamento. Porque Deus nos criaria a sua imagem e semelhança para depois nos descartar indiferentemente. Quantas pessoas têm direito de viver uma vida de 80 anos? Quantas de 100 anos? E quantas pessoas não desencarnam aos 20, 25? Como se julga o que alguém fez numa única encarnação, vivendo tão pouco e apostando nesse tão pouco uma eternidade de gozos ou de sofrimento? A proposta que o cristianismo criou nos milênios realmente se tornou desesperadora. E isso explica porque as pessoas preferiam não mais acreditar. As pessoas preferiam não mais acreditar. Os europeus hoje, em sua grande maioria, preferem não acreditar. Porque na realidade foge ao raciocínio. Foge totalmente ao raciocínio. Se for para acreditar que Deus nos está apostando a existência de, 50, 60 anos, para depois nos conceder uma vida de gozos ou sofrimento pela eternidade, é melhor achar que esse Deus realmente está pintado, muito injusto, e é preferível acreditar que nada mais existe. É muito mais justo acreditar que a natureza nos fez. Nós somos meras máquinas, pensantes, falantes, e nada mais existe. Porque realmente, então, acabaria toda a ideia de injustiça. Porque se eu esperar de Deus esse tipo de justiça, não há. Mas a reencarnação é a justiça divina. A questão da vida pós-aborto está intrinsecamente ligada ao amor, especialmente ao amor de Deus. Porque só vale o sacrifício por amor se há uma continuidade da vida. Se tudo vai virar pó, se tudo é só genético, mecânico, ninguém tem mérito nenhum. Ninguém tem mérito nenhum. Tudo aquilo que você faz tem tanto mérito quanto um chuchu que nasceu numa horta de boa qualidade, porque é só genético. O que você vale também vale aquele chuchu, porque é meramente um acaso. Se nós somos só uma máquina, tanto faz ser uma máquina gente quanto aquele chuchu é só uma genética boa. A gente rejeita esse tipo de lógica. As coisas não terminam aqui. Quando essa máquina material deixa de funcionar, não vai ser o fim. Tudo que você sacrificou, que fez de bom, a natureza vai retribuir para você. Porque a natureza é amorosa. Tudo que você fez vai voltar para você. E a reencarnação é uma benesse desse amor. Imagina, vamos colocar um exemplo aqui, de uma senhora que tem um filho, e que esse filho logo cedo caia num mundo de drogas, e por dependência da droga se torne diferente aos apelos amorosos de sua mãe, e rapidamente aquela pessoa entra numa criminalidade crescente, num confronto entre policiais, vem a desencarnar. Mas essa senhora que praticou o amor, chega lá depois do desencarne, e alguém lhe diz: olha, você foi muito boa, você merece o céu. Mas o meu filho? O seu filho está no inferno,
porque ele fez isso aqui, ó. Então, não temos o que fazer. E essa mãe poderia muito bem dizer, eu não sou feliz sem meu filho. Eu quero descer lá também. Se vocês repararem que essa lógica não vai funcionar. Mas se pensarmos que Deus pode muito, muito bem compreender a imaturidade daquela pessoa que se desviou. E conceder uma nova chance de voltar. Para dizer para aquela mãe, volta para cuidar do seu filho mais uma vez. E para o filho fazer com que ele volte mais uma vez. Só que sofrendo as consequências do que ele fez no corpo dele, nessa vida que ele desperdiçou. Já imaginou que aquele amor todinho que ele deixou passar, que ele ignorou, ele vai ser obrigado, por exemplo, talvez um corpo deformado, talvez. A justiça divina, ela opera pelo amor. Aquilo que nos acontece de ruim é obra da nossa própria plantação. Mas aquela criança vai precisar e vai sentir de fato o amor por toda a vida. Aquela que ele renegou na outra vida que ele não foi capaz de perceber. E talvez ele aprenda essa lição. Porque infelizmente nós bichos homens somos esquisitos. A gente só aprende de fato uma lição quando a gente sente no couro. Quando a gente sente de fato na pele. A nossa mãe nos dá conselhos, mas a gente faz para provocar, a gente faz justamente para sentir. Depois que aprende, não quer fazer mais. E é por isso que surgiu a seguinte expressão: se conselho fosse bom, não se dava. Porque realmente as pessoas não querem seguir conselho, as pessoas querem provar. E ao provar, aprende-se a lição. Essa é, digamos assim, esse é um grande karma da humanidade. A gente é um bicho teimoso. A gente é realmente um bicho teimoso. Então, em relação à justiça, imaginemos vocês, todos nós, como eu citei anteriormente, uma vida de 25 anos, uma vida de 80, quais critérios a divindade usaria para julgar? Eu, na minha juventude, eu pertencia a uma igreja evangélica, todos respeitam nossos irmãos evangélicos, também são seguidores de Cristo. Nós não temos o direito de violar a consciência das pessoas. Nós temos, na realidade, o dever de nos instruirmos para sermos como luz do mundo. Que a gente possa dar exemplo da nossa fé, não conquistando as pessoas à base de marreta, mas que a gente possa demonstrar a nossa fé, a nossa doutrina, toda a beleza que ela é, pelo exemplo que nós dermos para que as pessoas vejam. A doutrina espírita será vista quando as pessoas olharem para Rodrigo e dizer que Rodrigo é um exemplo de pessoa. Mas aquilo que ele é como exemplo de pessoa tem origem nos valores que ele assumiu para ele e estão presentes na doutrina espírita. Quando as pessoas perceberem que Rodrigo, o meu amigo Vicente, ou as minhas queridas colegas que eu ainda não conheço o nome, me desculpe, mas a gente vai se conhecendo, quando perceberem que o exemplo deles como um grande cristão é um exemplo bonito para se seguir, as pessoas vão ver que ele está no caminho certo. As pessoas verão que nós precisamos realmente ser a luz do mundo. A gente precisa realmente mostrar o nosso exemplo. Não para a gente ficar como um pavão, né? A gente aparecer nossas penas para mostrar que nós somos bonitos. Não. Vivendo os valores que a gente diz que são nossos. Essa é a parte mais difícil. Agora imagine, por exemplo, eu lá era evangélico e tal, tinha muitas dúvidas e questionava muito a justiça divina. E muitas vezes eu perguntei a alguns os pastores, que também vão fazer esse papel de educadores, né? Educadores de Cristo. Eu perguntava, mas me diga uma coisa, eu tenho um primo que ele nasceu com um problema mental. Ele não é capaz de julgar os atos que ele comete, que ele faz. Como é que ele vai ser julgado? Aí, assim, esse mesmo silêncio aqui que eu estou ensinando, era o silêncio que eu ouvia também. O silêncio pode se ouvir, ele fala muito. Esse silêncio significava que não tinha uma resposta. Porque é extremamente complicado dizer, não, ele vai para o céu. E ele fez o que ele bom. Também não era capaz de julgar. Ele vai para o inferno. Ele não foi capaz de julgar. A resposta mais bonita que eu recebi foi o cara dizer assim, é mistério de Deus, ele tem os critérios dele. Beleza?
Está resolvida a questão, ele fugiu aqui pela tangente, está resolvido. E o bebê que nasceu e com poucas horas morreu, o que é que ele fez? A tradição católica diz que vira anjo. E o que ele fez para merecer a angelitude? Quais as provas que ele precisou passar? Pela lógica, por essa lógica de uma vida apenas, seria melhor acreditar que nada existisse. Porque esse Deus que nós pintamos aqui seria muito injusto. Mas a reencarnação explica todos esses fatores. A reencarnação explica a lei da natureza. Deus é eterno. O universo é infinito. Não sabemos, a ciência humana não sabe quando começou, não sabe quando vai acabar. Nós não conseguimos calcular isso porque a nossa mente ainda é realmente muito limitada. Mas a gente não sabe quando vai acabar. Por que imaginar que um universo tão grande e infinito, a gente vai estar aqui apenas uma vez? O universo é muito bonito, mas principalmente nós fomos criados. Se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos uma centelha de vida eterna. Nós somos uma centelha de vida imortal. Não é só essa vida que nos reserva, mas aquilo que a gente deixou de cumprir aqui, a gente terá uma nova oportunidade de recomeçar. Cada nova encarnação, a gente vai precisar passar por aquele mesmo moído. Não sabe nada, vai aprendendo a falar, vai cagando na fralda, vai limpando também, vai caindo as quedinhas de bicicleta quando estiver andando, vai aprendendo a andar, tudo isso aí a gente vai aprender tudo de novo. Mas tem dois motivos específicos para que isso aconteça. O primeiro é seu. Você precisa de novo dar um reboot na sua alma. Você precisa criar os valores que você não criou na outra encarnação. Você precisa retomar. É tarefa sua recomeçar do zero. E a segunda é a grande responsabilidade que nós, pais, mães, temos. Essas criaturinhas precisando recomeçar com grandes provas por frente estão nas nossas mãos como uma grande missão. E é tarefa nossa encaminhá-los no caminho correto. É nosso dever divino realmente cuidar. Então, a relação de amor presente na reencarnação, ela se mostra aí. Pessoas que foram desafetos, que tenha digamos, a felicidade ou a ocasião de nascermos juntos de novo. A possibilidade de reatar amores perdidos, coisas que não foram bem resolvidas, essa é a justiça da reencarnação. A gente aproveitar mais uma nova chance, se imaginarmos que nós, como pais simples mortais, comedores de feijão, somos capazes de perdoar nossos filhos diversas vezes. E muitas vezes nem perdoamos, mas o coração fica doendo, que é uma desgraça. Imagina o Pai Celestial, que Ele pode tudo, Ele vai dizer, meu filho, volte de novo, faça de novo. No livro dos Espíritos, quando os Espíritos falaram com Kardec e trouxeram a terceira revelação, e ele perguntou, quantas vezes é necessário que a gente volte aqui, que a gente renasça? E a resposta foi que não há uma quantidade de encarnações específicas, mas são muitas. Eles deixaram bem claro, não tem uma regra não, mas pode se acostumando aí que tem muito, porque a evolução é quase infinita. A evolução é quase infinita. O problema é que nós somos muito teimosos, e talvez a gente esteja patinando aqui nessa terra, já tem um tempão, a gente está só patinando, a gente vai tentando, não consegue, volta de novo, e vai fazer tudo a mesma coisa. Quando a gente sai, todas as informações que a gente recebe no mundo espiritual, quando a gente sai dessa vida, a gente vai relembrar, meu Deus, eu tinha feito um compromisso de resolver tal coisa, mas olha, me engabelei, não fiz. A nossa consciência, ela rejeita a ideia de que nós viemos aqui apenas para passeio. Ela rejeita a ideia de que não existe algo depois que nosso corpo se for. Tanto é que, independentemente de qual crença ou até descrença que você professe, dia 2 de novembro
estávamos todos visitando nossos entes queridos. Sabemos que eles não estavam lá, mas a sociedade faz questão de fazer uma espécie de culto aos mortos, porque nós lembramos, e eles estão mais presentes do que a gente imagina. Os materialistas dizem que eles estão presentes nos filhos que deixaram, nos netos que deixaram, nas coisas que realizaram e devem ser lembrados por isso. Nós não rejeitamos essa ideia, mas ampliamos. Eles estão também conosco, esperando em algum momento para estar mais uma vez na próxima rodada para fazermos tudo de novo ou um pouquinho mais. Além da nossa própria fé, além das provas irrefutáveis que a gente tem no convívio com a doutrina espírita, com o trabalho mediúnico também, hoje a ciência também comprova a reencarnação. Existem estudiosos sérios que pesquisam sobre reencarnação nos moldes materialistas, mas mesmo assim é um grande avanço. Existem alguns livros de um pesquisador americano chamado Ian Stephenson, vocês podem depois dar uma procurada. Eu acho que um dos livros mais conhecidos dele se chama 20 casos sugestivos de reencarnação. Esse senhor estudava apenas casos de reencarnação. E ele não expressava nenhum tipo de religiosidade, ele também não buscava nenhum tipo de explicação religiosa, nenhuma. O trabalho dele, que era um trabalho científico, ele coletava dados dessas pessoas que tinham supostamente reencarnado. São muitos casos curiosos, alguns estranhos, conflitantes, mas eu digo que a leitura desse trabalho é muito importante. Mas em outro lugar da ciência, em que as vidas sucessivas apareceram muito mais fortes, foi na própria psicologia. A terapia de regressão a vidas passadas, hoje ela não é considerada só uma terapia, um placebo, como é dito no meio médico, no meio nesse meio que trata, né, o meio biológico, não é isso, Deus? Me faça da bobeira que você quer. O placebo é justamente aquele só o engodo, né, para você fazer de conta que é. A terapia de vidas passadas realmente cura. E os psicólogos que usavam a regressão das memórias, até curar alguns problemas da alma, alguns problemas psicológicos, tiveram uma grata surpresa de se deparar com lembranças que as pessoas expressavam de vidas anteriores a que estavam vivendo. E como acontecia nos outros casos, de pessoas que curavam-se, porque lembravam e tratavam lembranças da vida atual, as pessoas que lembravam de outra vida também manifestavam o princípio de cura da terapia. Isso fez muitos terapeutas que eram ateus começarem a duvidar na sua descrença. A sua descrença foi abalada, literalmente. E hoje, alguns desses terapeutas têm livros famosos. Me perdoem aqui por não lembrar, porque eu realmente fiz anotações. Eu esqueci de notar o nome de alguns que são famosos nos Estados Unidos, porque eles realmente eles perceberam que não acreditar que a vida após a morte existia era a maior tolice. Porque todos os casos que eles trabalharam de forma científica demonstravam justamente que a vida continuava. Muitas dessas pessoas. Eu me recordo agora que eu até assisti um documentário do History Channel. É um canal que talvez não seja, como é que eu poderia dizer, dos mais confiáveis. De toda forma, eu busquei informação no Google, através de vários sites, e confirmei as informações repassadas do documentário, que me despertou muito a curiosidade. Um piloto americano. O garoto, na realidade, ele dizia desde logo cedo que ele era um piloto americano que morreu no mar. O avião dele caiu no mar. E ele sempre desenhava aviões. E ele sempre desenhava também o acidente, que supostamente ele dizia. Então ele pintava o desenho lá e dizia para os pais que o avião dele tinha caído na água. E dizia que ele morreu ali. Ele disse que lembrava daquilo lá. Aquilo perturbou imensamente aos pais. Ele tinha na faixa de 3 para 4 anos quando começou a falar essas coisas. Por volta de 6, ele lembrava até o nome que ele tinha. Ele lembrava da suástica, que era o símbolo dos alemães, que representava o eixo.
E ele lembrava também de alguns comandantes que eram japoneses. Inclusive na história revela que a pessoa que teve o seu avião derrubado, que era a lembrança do garoto, foi derrubado por um avião japonês. E ele citou o nome do porta-aviões, de onde o avião dele decolou pela última vez. E mais impressionante, ele lembrava onde o avião tinha caído. Lembrava o nome do porta-aviões, lembrava onde o avião caiu. Ele tinha uma lembrança praticamente completa. E ele passou por volta de 6 a 7 anos a se identificar com esse piloto morto. Detalhe, os pais estavam muito assustados com o que ele contava e basicamente proibia ele de ver informações sobre a Segunda Guerra e etc, coisa e tal. Não adiantava. Eles pediram ajuda, então, a alguns terapeutas, e eles acabaram pesquisando a informação, encontraram o personagem real que o garoto afirmava ser. As informações que ele repassou, 90% foram fidedignas, sem ter visto uma informação sobre a Segunda Guerra Mundial. Por volta de 7 para 8 anos, e quem conhece a doutrina e conhece os fenômenos mediúnicos sabe que por volta de 7 anos as crianças começam a perder a possibilidade de lembrar de vidas passadas. Algumas crianças conseguem lembrar dessa faixa de 7 anos. Então a criança, ele começou a esquecer. Ele começou a viver uma vida normal. Mas esse documentário é importantíssimo vocês darem uma olhadinha e procurarem. Existem alguns outros também no próprio History Channel que são um pouco desconcertantes. Alguns que eu assisti, busquei informações em alguns sites. Alguns não eram tão confiáveis, mas alguns eram, e eram de fato verossímeis. Isso revela o seguinte: a realidade da reencarnação, ela está saltando aos nossos olhos. A maioria das pessoas não querem acreditar, porque é muito confortável manter suas crenças, ou as suas descrenças, ou não ser questionado naquilo que ele acha que sabe. A maioria das pessoas sofre um tremendo desconforto ao ver as suas certezas abaladas. Eu digo isso por mim. Como eu citei agora há pouco, eu era um jovem evangélico, e quando eu li o Livro dos Espíritos pela primeira vez, por indicação de um professor de matemática de Santa Luzia, talvez alguém conheça, é João Bosco, é um rapaz, uma pessoa fantástica, eu gosto muito dele, inclusive sou muito grato por ele ter me apresentado a doutrina, mas eu li aquele livro e eu abominei, eu detestei aquilo tudo, aquilo era horrível. Quem é que acredita numa doideira dessas? As minhas certezas estavam um alvo bem grande, elas foram acertadas com um tiro de 12. E eu estava balançando, aquilo não podia ser. E a negação é a prova de que você já não tem mais confiança no que acreditava. Eu disse que não era não. Tem condições? Você conversa, rapaz? Por que ninguém sabia disso? Por que disseram a coisa errada aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler de novo. Porque se alguém acredita nessa besteira, tem que ter motivo, eu tenho que saber como dizer que não é verdade. Mentira, isso era desculpa. Li de novo. Segunda vez que eu li, aquelas minhas certezas que antes pareciam inabaláveis, sabe, olha, eu não sei descrever para você, mas a sensação real que eu tive é de que havia um grande muro desmoronando na minha cabeça. Mas em vez de sofrer, eu estava feliz. Eu não acredito que eu não sabia disso. A maioria das evidências, das verdades, elas estão pulando na cara da gente. E a gente não quer ver. Eu tive um momento de salvação, por bem assim dizer, quando eu tive a ousadia de ler o Livro dos Espíritos pela segunda vez, para saber por que alguém acreditava naquela besteira, e o besta fui eu, porque eu passei a acreditar. Aliás, o besta fui eu que não conhecia antes, mas foi uma felicidade tremenda, ao perceber que, meu Deus, eu estava sofrendo à toa. Eu estava sofrendo à toa com a minha existência pequena, me tornando um jovem fanático. Eu estava me tornando um jovem fanático. Sabe aquelas pessoas irritantes? Eu era dessas, pior. Eu acho que eu ainda sou irritante, mas eu acho que eu melhorei um pouquinho a doutrina. Mas eu era chato. Porque eu era fanático.
Eu queria que o mundo se salvasse, era essa a ideia aqui. E tinha que correr logo, porque a vida podia acabar amanhã. Tinha que correr. E aí eu fui perceber que Deus era muito mais misericordioso. Muito mais misericordioso. Muito mais justo. Quando nos dá a oportunidade de começarmos de novo. Aquilo que a gente não fez. Aliás, digamos aqui, nada do que a gente faça de errado agride a Deus pessoalmente. Nós não temos esse poder de magoar a divindade. O máximo que Ele sente por nós é extrema piedade, como a gente tem por aquelas crianças fazendo besteira no chão. E a gente não tem raiva, a gente vai acudir porque a criança vai comer barro, meu filho não coma não. E a gente está comendo barro porque nós ainda somos crianças no mundo espiritual. Se nós estivéssemos de fato evoluídos, talvez nesse planeta nós não estivéssemos mais. Talvez não estivéssemos mais aqui, ou talvez estivéssemos uma missão, pode ser que meu amigo Vicente esteja numa missão aqui para trazer o Espiritismo para Acari, uma missão honrosa. Mas todos nós habitando nesse planeta, nós estamos ainda na infância da nossa vida espiritual. E que a gente tenha a ousadia e a alegria, para citar o grande filósofo Neymar. Ou era Tiaguinho? É Tiaguinho, né? Mas eles estavam brincando, jogando bola no DVD, então é Neymar e Tiaguinho, a ousadia e a alegria de dizer que a gente tem muitas experiências pela frente. Mas a gente não vai simplesmente dizer que é, não, então beleza. A partir da manhã eu vou relaxar porque o que eu não fiz hoje, deixa para amanhã. O que eu não fiz agora, eu vou fazer amanhã. Lembra que você não vai se lembrar disso aqui. Quando você der o reboot, quando você voltar, quando você nascer de novo, vai ser igual dessa vida. Você esqueceu sua outra filha. E esse esquecimento é providencial. Imagine você saber de fato as besteiras que tu fez. Imagine quanta vergonha tu não teria. Aliás, a gente já morre de vergonha das besteiras que faz agora. Imagine saber o que é que fez. E o desafeto antigo, ao invés da gente reconciliar, a gente vai querer brigar de novo. Fica muito pior. Nós esquecemos tudo. E isso é uma grande benesse. A possibilidade de você reconstruir seus valores depende realmente de você esquecer quem foi. De você fazer algo melhor na sua vida partindo do zero. Não porque você vira uma alma nova, mas porque você tem a possibilidade de reeducar-se. O Espiritismo é uma doutrina de reeducação da humanidade. E é para isso que ela veio ao mundo. Ela não veio ao mundo para criar rituais. Ela não veio ao mundo para criar um ídolo para ser idolatrado, mas ter um mestre para seguir de exemplo. Infelizmente, nossos outros irmãos cristãos estão pegando a figura de Cristo colocada sobre uma cruz. Eu não me incomodo com a iconografia, mas o Cristo que estão se adorando é apenas uma adoração. Eles não estão pegando o exemplo da vida do Cristo, a moralidade de Jesus e colocando como exemplo para a vida deles. Eles não estão fazendo isso. Mas aqui, na doutrina espírita, deixa bastante claro que não adianta quantas vezes você levanta, você senta, quanto sinal da cruz você fez, quantas rezas decoradas você rezou, isso não vai mudar nada na sua vida, porque o que vai mudar de verdade e vai evoluir o seu pensamento, o seu espírito, é quando você reflete sobre si mesmo, para você fazer o seu melhor, fazer o melhor pelos outros e tornar-se uma pessoa realmente melhor do que foi ontem. Na casa espírita não existem santos. Não é uma casa de santos. Mas como Kardec disse, o verdadeiro espírito é aquele que tenta amanhã ser melhor do que hoje. Esse é um esforço diário que a gente tem que fazer. A gente não precisa esperar por desencarnar, esperar pela próxima encarnação, para começar a melhorar. Esse esforço a gente começa hoje. Na próxima encarnação é provável que a gente guarde muito bem esses valores e desde logo cedo tenhamos a graça de estar num lar espírita que possa nos orientar para o resto da vida. Assim como vocês farão com os filhos de vocês, orientando dentro da doutrina. Então, meus amigos, a reencarnação, além de um fato, não é que nós acreditamos, nós sabemos, nós temos certeza disso.
A reencarnação não é um simples fato que alguns acreditam. Inclusive, a reencarnação, o próprio Cristo falou sobre isso quando falou, por exemplo, para Nicodemos a respeito da questão do nascer de novo. Ele falou para Nicodemos: se não nascer da água e do Espírito, não poderás ver o reino dos céus. E todo mundo interpreta que o nascer da água por batizar. Aí lá vão batizar o povo que é para nascer de novo, derruba o povo dentro da água. Um povo diz que é para jogar água, outro diz que é para dar um tibugo dentro da água, para sair. Não vamos respeitar a crença alheia, porém, o nascer da água, essa expressão que era usada no período que Cristo viveu, significava nascer de novo, porque a água era considerada no tempo antigo o elemento constitutivo da matéria. Da matéria. Então, quando Cristo falou em nascer da água, estava se referindo como os antigos gregos falavam da matéria a partir da água. A partir da água era o elemento essencial da matéria. Porque nisso eles têm bastante razão, né? Os antigos têm razão. Basicamente, todo material que nós podemos encontrar no mundo tem água na sua composição. Ou se não teve, já teve ou ainda vai ter. Mas a água é essencial. Quando Cristo falou em nascer da água, era justamente nascer de novo na matéria, nascer no ventre materno e poder viver. Os judeus trouxeram esse conhecimento desde a época do Egito. Os egípcios acreditavam na vida após a morte e na reencarnação. É por isso que eles enrolavam os defuntinhos, fazendo as múmias, esperando que os bichinhos voltassem. Eles ficaram muito tristes, provavelmente, porque nenhum voltou. Mas eles acreditavam na vida após a morte. E os hebreus aprenderam isso com os egípcios porque eles conviveram 300 anos no Egito. Quando voltaram para a região da Palestina, eles colocaram dentro do conhecimento deles a tal da ressurreição. A ressurreição era uma palavra difícil de definir. Sempre foi. Hoje, modernamente, ela é definida como o corpo voltar a ter vida. Basicamente, acredita-se que no juízo final, o mesmo corpo vai voltar e o espírito volta para lá. Bom, Jesus falou que nós voltamos para cá mesmo. E muito mais do que isso, nós temos evidências de que nós temos muitas vidas pela frente. Que nós podemos pensar nessa evolução nossa de cada dia. Hoje um pouquinho melhor do que ontem. Hoje fazendo um pouquinho melhor por mim. Hoje fazendo um pouquinho melhor pelo meu irmão. Mas nunca esquecendo que Jesus não é um ídolo para adoração. Ele é um exemplo, um modelo a ser seguido. Um modelo a ser seguido. E que possamos pensar na justiça divina a partir da reencarnação como a base para a nossa crença, como uma base para nossas vidas. Que Deus abençoe a todos vocês. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. Espero que as palavras que eu tenho trazido sirvam de instrução, conhecimento. Ninguém precisa concordar com 100% que eu digo. Isso é conhecimento. Você pode pensar, estudar, ver lá. A Gilva falou uma besteira lá. Não é muito bem assim não. Mas quando você fizer isso, está aprendendo um pouquinho mais do que eu. E isso a gente com certeza aprecia. Meus amados irmãos, fiquem todos com a paz de Cristo. Bom, belíssima palestra. Obrigado, Gilbert, pelas palavras que você nos trouxe hoje. Reforçando a nossa fé raciocinada no princípio da reencarnação, que é a justiça divina em sua plena forma. Nós já somos cientes que precisamos nascer de novo para chegar ao reino dos céus, e esse nascer de novo é sim voltar a viver uma nova vida em um novo corpo para aprendermos com nossas experiências. Então, queremos agradecer imensamente a Gilbert pela oportunidade que nos deu de aprender um pouco mais. Algum irmão do Paredes quer vir fazer uma prece final para a gente encerrar o momento? Chega essa boa, hein? Boa noite, mais uma vez. Eu convido vocês, aqueles que desejam, a fechar os olhos nesse momento. Então, elevamos nosso pensamento a Deus, esse Pai misericordioso, e rogamos muita luz nesse momento. Que essa luz toque os corações aflitos, os corações
que esteja em agonia. Que o nosso Divino Pai amado venha neste momento através de luz, de fé e de esperança. Agradecemos imensamente a toda a espiritualidade de luz que tem nos acompanhado, que tem nos instruído, que tem nos oportunizado a uma vida melhor. Muito obrigado a Deus, obrigada aos bons espíritos. E assim eu convido vocês, em um só pensamento, citar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei entregar às tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Assim seja. Muita paz a todos. Obrigado, socorro. Como é? Dile. Pode ser.